ano com mais um episódio do Psicologia em Movimento, esse programa sobre saúde mental que é feito por você e para você. Eu estou aqui fazendo a segunda tomada, porque a primeira tomada deu resistência, né? Não fluiu, não foi. Então eu gritei para o Gabriel cortar e a gente está na segunda tomada. Porque não sei porquê, mas acho que é coincidência que justamente a temática que nós vamos abordar hoje é resistência. Alguns chamam também de procrastinação, embora não sejam bem sinônimos, eles andam ali coladinhos, assim, um casalzinho grudadinho, né? Resistência e procrastinação. E para compartilhar isso, para falar, para esse bate-papo, eu convidei a Grace Korndorfer, que eu fiquei treinando a semana toda para pronunciar o sobrenome, Korndorfer. Um exercício de dicção. Isso, Korndorfer. Para falar com a gente, a Grace trabalha com terapias complementares, então a gente vai juntar terapias complementares com psicologia nesse bate-papo sobre resistência e procrastinação. Grace, obrigada pela tua presença. Fala um pouquinho da tua trajetória, fala um pouquinho do teu trabalho para as pessoas que ainda não te conhecem. Muito bem. Então eu não vou nem repetir o sobrenome, né? Grace. Para não passar vergonha, né? Grace Korndorfer, né? Então eu trabalho com reiki, constelação familiar e todo esse olhar holístico para o ser humano, né? Que complementa muito a psicologia. É um olhar mais espiritual, energético. Eu trabalho com isso há bastante tempo, eu sou reikiana desde os 12 anos. Então acaba que tem alguns aninhos aí, né? Uma caminhada interessante, né? E uma percepção muito legal. Tu estava falando, estava apresentando o tema e eu estava me arrepiando inteira. Interessante isso? Interessante porque esse é um tema que eu acho que 90% das pessoas que me buscam, se nós começarmos a ir tirando as camadinhas da cebolinha, né? É uma dor. A gente tem uma definição dentro da Organização Mundial da Saúde que nós somos seres bio, psico, sociais e espirituais. Então a gente precisa cuidar do corpo físico, na nossa parte biológica, da parte social, que são relacionamentos, enfim, família, relacionamentos, a parte psicológica, emocional e a nossa parte espiritual, que pode ou não estar ligada a uma religião, mas não necessariamente ligada a uma religião. Hoje a gente vai abordar a espiritualidade não com link em religião, né? Não. É uma forma muito mais ampla do que isso, né? Na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, é algo bem maior, né? E não tem que fazer sentido para cada um, né? Quando a gente fala de Deus, às vezes eu brinco muito, né? Deus, Buda, Jeová, Krishna ou Power Ranger vermelho. É a tua conexão. Tem que fazer sentido para ti. Quando tu te conecta a isso, é que tu amplia, né? Que tu dá o salto, né? Tu te liberta e tu te entrega. E aí que acontecem as grandes transformações. Essa temática, nós falamos hoje sobre resistência e procrastinação, surgiu dentro de um grupo de trabalho que a Grace está fazendo aqui, um grupo pelo WhatsApp, né, Grace, com mulheres que são as filhas do amor, que é justamente a gente buscar uma conexão com... Posso dar um spoiler assim? Claro! Buscar uma conexão assim com as nossas mães, né? E eu ainda brinco assim, porque é uma coisa muito engraçada, não no sentido de rir, né? Mas no sentido de chamar atenção, que pessoas que vêm para terapia, grande parte tem uma questão com a mãe, né? E o engraçado é que vem para mim, eu não entendo porquê, né? Os meus pacientes, geralmente todos têm uma questão com a mãe. Uma coincidência, obviamente, né? Sempre coincidência. Sempre coincidência. E nesse grupo surge justamente essa questão da resistência, né? Porque havia uma questão de nós estarmos resistindo a alguns exercícios, enfim. E surgiu a ideia, então, de trazer a Grace para a gente conversar sobre isso. Porque coincide também com as pessoas, creio, que têm a resistência, inclusive em relação à terapia, em fazer as tarefas que a gente sugere na terapia, e nas suas vidas também, em procrastinar coisas. Nosso cuidado, às vezes, conosco mesmo, né? Qual é o olhar que tu pode nos dar sobre esse movimento de resistência que nós temos na nossa vida? Não na tua, só na nossa. Tá. Não, eu com certeza eu não passo por isso, não. Só pessoa iluminada. Só que não. Estamos todos no mesmo barco, né? Então acaba aqui, bom, falando um pouquinho, já que tu trouxe o círculo, né? Esse círculo aí está sendo bem intenso. A proposta inicial foi trabalhar, então, a energia materna, né? Nossos vínculos com a mãe e os nossos relacionamentos, trazendo o olhar sistêmico, né? Então, nos meus círculos, eu chamo, são círculos femininos, certo? Exclusivos para mulheres,
onde eu trago temáticas, cada círculo tem um tema, né? E este agora traz então a energia da mãe e os relacionamentos, trazendo o olhar sistêmico, né, das constelações. E quando a gente começa a falar de mãe, é aí que começa a bater o pavor, né? Porque todas nós temos um quesinho, mas a gente não acha que ok, eu tô adulta, fui pra vida e tá tudo bem, né? Tá tudo super resolvido. Sim. Mas daí quando a gente começa a querer fazer um movimento em direção, é que daí começam a levantar. E é barreira, e é muro, e eu começo a me distanciar da dor, e daí eu começo a ficar perdida, né? E eu começo inclusive a buscar, daí entra a procrastinação, né? Que é pelo olhar sistêmico, né? Pelo olhar sistêmico traz, que é exatamente vem dessa resistência à hierarquia, né? Porque quando nós estamos diante dos nossos pais, nós somos pequenos, né? E daí eu começo a resistir a dobrar os meus joelhinhos. Então, neste movimento dessa quebra de hierarquia é onde eu resisto por orgulho, e às vezes inclusive por dinâmicas sistêmicas, né? E é engraçado como isso acaba se falando em várias esferas da vida da gente, né? Porque não sei se alguém consegue ter na sua vida momentos que não tem um tipo de resistência ou procrastinação. Eu não conheci ninguém até hoje. Mas assim, a gente acaba resistindo a coisas, tendo resistência a coisas que são boas pra gente. Né? E geralmente a gente entra no merecimento, né? Pois é. E geralmente ligado à questão está, eu crio uma resistência e vou procrastinando, vou empurrando a questão para frente. E isso me gera mais dor, né? Até na psicologia, terapia de esquemas, a gente fala muito que existe um esquema que é de fracasso, que por alguma razão a gente pode desenvolver na infância, uma crença de que a gente não é capaz. Então, se eu não sou capaz e eu internalizo que eu não sou capaz, eu de fato não sou capaz, então eu já decidi que eu não sou capaz. É uma verdade. Então, é uma verdade estabelecida, então eu não vou fazer nada que me faça sentir capaz. Só que eu sou capaz. Mas eu acho que não sou capaz. E como é que fica? Aí é uma briga que dá, né, com toda essa questão. E às vezes tu sabe, Mara, que nesse momento, como o olhar sistêmico nos convida, né, a voltar para o colo da mãe. E voltar para o colo da mãe e perceber como essa criança, de onde veio esse script, né? Então, às vezes é de uma experiência, né? Porque o que uma criança quer da mãe? Ser amada. E às vezes, na grande maioria das vezes, nossas mães, e nós mesmos como mães, né? Nós temos várias sombras, vários limites emocionais, né? Nós temos os nossos diabinhos, né? E quando nós estamos, porque quando nós, né, a mãe é o portal da vida, né? Por isso que é tão importante, por isso que é tão visceral, por isso que, sei lá, 80, 90% das nossas dificuldades, mãe, né? O pai não é importante, claro que é, mas é a mãe que nos gerou. Nosso primeiro relacionamento tá aqui, ó, acontece. O engraçado é que como a gente tende a cobrar mais da mãe. Porque falaste agora que se a gente voltar para o colo da mãe e muitas vezes que se formam algumas scripts, sim, que a gente fala na terapia de esquemas que a gente vai desenvolvendo algumas crenças a respeito da gente, a mesma coisa, a partir daquilo que a gente julga que deveria ter recebido. Sim, são as lentes dos nossos óculos. Né? Eu acho que minha mãe deveria ter dado isso, né? Só que ela não me deu isso. Então a gente não julga pai e mãe na sessão, não se julga pai e mãe, se julga aquilo que eu acho que eu não recebi, o quanto isso impactou na minha vida. Daí entra o trabalho da Grace falando justamente isso de que, mas quem sou eu para julgar? Qual é o meu lugar nisso tudo, né? Esse é o ponto. O ponto de dor é quando acontece essa perda. Eu me perco na configuração familiar, né? Eu sou pequena, minha mãe veio antes, meu pai veio antes, meu avô, meu biso, meu tata. Eu me perco nisso. Até porque, vamos combinar, né, Mara? Alguém explica isso pra gente? Alguém diz assim, como se comportar diante das emoções? Ninguém explica. Tá todo mundo, todos nós estamos o tempo todo fazendo o melhor que podemos com o que recebemos. Né? Então, assim, quando eu vou adultecendo, né? Então, vamos lá. Mamãe, eu quero só ser amada pela mamãe. Daí, essa dinâmica fica até o quê? 4, 5 anos? Tu sabes, consegue, né, mensurar melhor que eu nesse ponto.
Depois a gente vai amadurecendo e começa a fazer um movimento para fora, daí, né, nós vamos nos distanciando, né, e olhando para o mundo. E é nesse processo que eu começo digamos, a olhar para a mamãe sem a capa. Porque antes a mamãe e o papai usam capa. Comparar com as outras mães, com outras mulheres. Perfeito, né? Porque daí eu tô olhando para fora, né? E eu julgo. Exatamente. E aí começa. Ah, porque eu não recebia atenção. Ah, porque minha mãe não me olhava. Ah, porque a minha mãe... E daí começa. E conscientemente, a parte mais interessante, Mara, o que eu mais escuto, né? Ai, Grace, mas a minha mãe trabalhava. Ai, mas eu sei, ela me deixava sozinha porque ela trabalhava. Eu sei racionalmente. Mas eu sinto, eu saber o sentir, né? Exatamente. Essa discrepância que tem entre até uma coisa assim, uma abordagem que eu trabalhava antes, que era a terapia cognitivo-comportamental, ela fala muito da cognição. Mas às vezes as pessoas tinham consciência de falar, eu sei, mas eu não consigo, eu não sinto, eu sinto diferente. E aí, apesar de ter umas visceral, né? A pessoa tem umas coisas viscerais, assim, e a terapia de esquemas também busca essa coisa visceral, assim, é o fundo do poço que a gente vai buscar. Eu preciso sentir, eu preciso saber o que eu senti, o que eu sinto, eu preciso fazer as pazes com as minhas emoções. Perfeito. E é exatamente isso que a gente, às vezes, acontece na constelação familiar, quando nós colocamos, nós expomos o cliente à dor. E aí acontecem coisas assim, ó, malucas. Né? Então, assim, é um contato que nem muitas não se permitiram ter antes. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa ela vai se distanciando emocionalmente, ela vai criando uma couraça. Né? Isso acontece muito com homens, né? O masculino faz muito isso. Apesar que as mulheres hoje em dia, eu vou te dizer assim, nós acabamos criando porque nós começamos a voltar os olhos para outras coisas. Né? Nós voltamos, os homens até se distanciam emocionalmente por uma questão, sei lá, cultural, enfim, né? Eles se distanciam um pouco emocionalmente, né? Porque o homem não chora, o homem não sente e tal. Mas nós mulheres, nós vamos criando subterfúgios, assim. Então nós vamos começando a gastar. A gente vai, porque pensa o seguinte, tá? Mamãe e papai, estamos aqui falando da mãe, mas vamos colocar o pai na parada para dar o equilíbrio, né? Então, são os dois pilares básicos, né? Estão aqui atrás, né? De onde nós viemos, né? Tiro um, tá? Ficou um buraquinho aqui. E esse buraquinho, ele vamos pensar que é um círculozinho, são dois círculozinhos, né? Não tem outro círculo existente. Só cabe uma peça aqui. Mas o que eu faço? Tá o buraco, eu tento encaixar qualquer coisa. Eu vou sextavar um quadrado para tentar encaixar aqui. Esse qualquer coisa pode ser comida. Nossa, pode ser bebida, já outras drogas, pode ser relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Da gente esperar do nosso parceiro que faça aquele papel. É o que nós estamos falando no círculo, né? Porque que acontece? O olhar sistêmico fala de relacionamentos, né? Agora estamos falando. Por que mãe? Porque foi o primeiro relacionamento. O primeiro relacionamento que nós tivemos aconteceu com a nossa mãe intraútero. Então, quando nós olhamos, e daí fica a dica, né? Que é a parte mais chocante, né? Que é o conhecimento chegando. A qualidade dos nossos relacionamentos com os nossos parceiros traz muito e evidencia muito as dores que nós carregamos em direção à nossa mãe. O primeiro modelo de relação que nós tivemos é isso. Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto falando sobre o sistema de resistência, estou conversando ali? A gente combinou de gravar esse programa semana passada, né? Não. E não deu certo? Não. Já estamos na segunda tentativa, no segundo take. Agora tá fluindo, né? Agora tá fluindo. Engraçado, a gente vai pensando, parece que até para falar sobre resistente acaba resistindo. É tudo. Em relação ao ciclo, vamos comentar. Nós estávamos comentando em off a dificuldade de iniciar o círculo. Esse é o meu 6º círculo feminino. E eu nunca tive tanta dificuldade em iniciar, em abrir. Porque quando a gente cria um círculo, quando a gente começa a trabalhar energeticamente com pessoas, né, com um grupo, uma egrégora acontece, porque são pessoas, né, são pessoas que estão vibrando, nós somos seres vibracionais, né, e isso não tem nada a ver com religião, né, então acaba que então cria-se uma egrégora, e eu como a guardiã, a gente chama, né, no Sagrado Feminino, agora o guardiã do círculo, eu conduzo, mas eu estou ali, é uma condução totalmente dentro do círculo, não existe mais ou menos, né? Não tem hierarquia, né? Não existe hierarquia, exatamente. Então o que acontece?
Quando eu chegava para fazer as atividades, e daí eu faço o envio de reiki, abro a egrégora e faço envios de áudios com temas propostos. Meu Deus do céu, eu cheguei a falar para as gurias, eu vou plantar bananeira, mas eu não vou gravar o áudio, porque é como se tivesse, eu ia gravar e dava erro, desligava o telefone, gurias, assim, uma coisa que, assim, eu tinha que entrar num estado muito grande de concentração para quebrar. Isso aconteceu, acho que nos 5 primeiros dias. Né? Até que eu dei um chute no pé na parede lá, que eu sugeri o filme, que totalmente disruptivo, porque foi um uau! E todo mundo parou assim, e disse, tá, agora a gente vai. E foi a partir do domingo do filme que as coisas depois do choque, né? Aquela voadora. A gente percebe até as pessoas participando assim, quando estão com uma certa dificuldade, algumas de engrenar na questão dos exercícios, assim, né? Sinceramente, tem gurias que me chamaram, que pararam no exercício dos círculos lá na identificação sistêmica e não seguiram. Tem um áudio de uma semana. Simplesmente elas pararam e não conseguem seguir. Ou fizeram depois de... Sabe que agora, a gente conversando, tá lembrando, eu fiz um atendimento hoje e uma pessoa assim que carrega uma dor muito profunda, uma dor muito, né, importante, relacionada mesmo ao seu início de vida, suas criações, enfim, infância, enfim. E carrega uma criança ferida sangrando, assim, sabe? A criança está sangrando, né? Ela está gritando dentro dele. E aí eu conversando com ele vem para terapia, não, muito comprometido, assim, e ele disse assim que ele não quer entrar em contato com a dor, né? Só que eu disse assim, ok, mas tu já não notou que tu vem toda semana, tu tá aqui toda semana e tu não desiste? Então, na verdade, tu quer entrar em contato com a dor, tu tem medo. Tu tem medo de entrar em contato. E o medo cria essa resistência, né? Porque a gente tem medo até do que a gente vai encontrar ali, né? Se eu vou tentar acessar essas questões de início de relação com mãe, o que eu vou encontrar ali? É uma caixinha de Pandora. E outra coisa, se eu basei toda a minha vida em cima de uma crítica que eu fiz, né, o julgamento que eu fiz, da forma como eu fui criada pela minha mãe, pelos meus pais, enfim, como eu vou agora, né, a uma certa altura da vida, entender, ok, eu estava enganada. Eu faço o que com isso tudo? O que eu faço com tudo isso? Exatamente. Eu uso um termo assim com os pacientes. Eu carreguei esse guarda-costas e me protegeu a vida toda. Eu tô com meu guarda-costas. Agora tu quer tirar meu guarda-costas da minha frente? Aí eu pergunto, ok, que interessante. Tu é uma pessoa famosa e ok, tu quer para um lugar público, tu vai levar o guarda-costas, mas tu vai deixar o guarda-costas para ir no restaurante que tu vai comer? Tu vai levar o guarda-costas para dentro do quarto quando for ter uma relação íntima com teu namorado ou teu namorado? Ah, não. Então por que tu carrega o tempo todo o guarda-costas? Ok, tu usar às vezes, né? Mas em algum momento a gente não precisa. Mas é difícil a gente abrir mão desse guarda-costas. Isso é agora que eu brinco, meu monstrinho de estimação. Isso. É o monstrinho de estimação. Até tu exatamente, né? Aí tem uma pessoa que está dizendo uma questão assim, um paciente, eu já fico assim, ó. Exato. Então já sabe, já meu monstrinho. É minha crença, meu guarda-costas. Não importa o nome que a gente tem, mas é algo que parece que nos protege. Em algum momento nos protegeu, essa crença, a gente não nos protegeu. Mas agora nos impede de ir além, nos impede de acessar aquilo que de fato é o nosso verdadeiro. É interessante assim que tu vai caminhando, com o tempo tu vai amadurecendo, e isso cada vez fica, a gente fala na constelação, né, que o momento de constelar é quando o negócio está aqui na garganta. Vai vindo, e tu começa a perceber que tudo te leva a olhar, tu pode te bater para fora, daqui a pouco todos os caminhos. A gente se bater para tudo. Pode fazer. Tudo te leva. Eu digo, daqui a pouco tem um outdoor piscando, assim, né? Tu vai parar no sinal, para o ônibus, eu tô frente ao outdoor. Então tá aqueles bus door. Daqui a pouco tu vai passar, assim, tem um outdoor piscando ali. Daqui a pouco vai passar uma nuvem. Tudo te leva a... Só que às vezes a gente vai desviando, né? A resistência. Essa é a resistência. Tu vai estar aqui, tá? Eu não quero olhar para isso. E daí entra aquela coisa também, né? Das escolhas, né? A gente vai fazendo escolhas que nos afastam disso. Mas é porque, é como tu falaste antes, o medo, né? O medo, eu não sei como olhar. E daí quando eu tô nesse estado, nessa coisa do medo, é a minha criança, né? Não é o meu adulto. Exatamente. O meu adulto é o que busca.
Então o adulto é o consciente que olha para os outdoors. Mas a minha criança que tem medo do que vai ver, porque ela tá ligada lá no início. Ela fica puxando, mãe, vamos embora agora, não sei daqui. Que lugar que elas querem. Sim, até porque, vamos combinar, para que as pessoas talvez entendam quando a gente fala de criança interior, todos nós temos isso dentro, né? Nós sempre temos o adulto responsável, que age, que resolve, e a nossa criança. E essa nossa criança é aquela que passou separação de pai, briga de pai, às vezes muitas pessoas, né, mães, brigas de fato de agressões, né, abusos, abandonos. Essas crianças passaram, a nossa criança interna passou por isso. E nós, mesmo que nós conscientemente, adultos, crescemos, estamos aí com 30 e poucos, 40 anos, né, vencemos, fomos para a vida, né, vencemos. Essas crianças que passaram, elas seguem aqui conosco. E elas é que dão conta dessas dinâmicas de dor. Normalmente, a pessoa senta na tua frente. E às vezes, e é tão interessante, né, Mara, nós, terapeutas, né? A pessoa senta, tu olha que tem um menino. Isso é muito incrível. A pessoa, ela chega a ficar assim, com as pernas, ela começa a mexer na calça. As expressões do rosto. Nossa! A mais engraçado, é um coisa meio estranho, mas é engraçado. É que é fantástico. É fantástico, porque a pessoa vai se transformando na frente. Às vezes chega o adulto, né, empoderado, uma coisa uma de adulto, assim, de adulto saudável, e buscar uma terapia, enfim, aquela coisa toda. E aí tu vai conversando, vai acessando umas memórias, vai acessando, e o rosto vai se transformando, o corpo vai se encolhendo, e às vezes até, conforme o que tu faz, tem uma coisa que você fica assim. Tu já identifica, a pessoa não se dá conta, ela se fecha, se protege, que o rosto muda. É incrível. Então, é colocado uma barreira. E eu digo assim, eu olho, e eu acho que a forma como trabalha, a forma como a terapia de esquemas trabalha para uma criança interior, que se casa muito bem, né? A gente enxerga a criança. É visível. Tá ali, se apresenta. E às vezes quando tu diz até, a pessoa fica, não, ela meio que cai em si, mas tu observa, né? Quem tá na terapia? Na terapia é a criança, não é tu. E até essa pessoa tem na forma que a gente trabalha, falar tem a criança vulnerável, tem a criança zangada, né? A criança birrenta zangada, tem a criança feliz, tem várias crianças. A terapia dos esquemas é fantástica porque ela tem um olhar muito é incrível. E ela traz muito esse olhar também, assim, de várias abordagens. Ela não julgou, essa tá certo, essa errada, ela juntou várias, né? Várias linhas teóricas da abordagem e criou uma nova forma de olhar. Que eu acho fantástico. Que casa muito bem com a forma do teu trabalho também, né? Por isso que a gente tá nessa atividade, né? E aí tu vê até conforme que tu vai acessando, conforme que a gente fala assim, faz uma confrontação empática. Tu confronta de forma empática. A Grace esbofeteira, gente, não vão nessa que ela faz confrontação empática. Ela, a voadora da consciência. Ela vai, não quero. Eu sempre digo a Grace esbofeteira. Mas é que acontece, olha só, deixa eu me explicar, para o pessoal não começar a me odiar. Gente, não me odeie. É que acontece, né, Mara? Quando nós, né, no meu trabalho, ali acontece, a gente chama de fenomenologia, né? Então acaba que o cliente, quando ele vem buscar, ele vem com uma energia que requer algo. E quando uma criança se apresenta, ou ela vai puxar de mim a mãe, né? Ou a grande maioria puxa o pai. E aí que vem a voadora, né? Que é aquela coisa incisiva, o limite, né? É a força mesmo, né? E às vezes é meio forte, né? É forte. A gente ligou a questão de né, que esbofeteia no sentido, porque é justamente assim, e é isso que eu acho incrível. É um chacoalhão, né? É uma corda menina. Das duas formas de trabalhar, porque a gente fala na terapia de esquemas, que a gente faz a confrontação empática, então é meio que questionar aquela forma que a pessoa está, ok, eu entendo que naquele momento, enquanto criança, mas é agora enquanto adulto. Confronto de forma empática. E tem uma outra técnica que a gente fala reparentalização limitada. A reparentalizar é eu, como terapeuta, fazer por algum momento aquele papel que... Deixa eu me arrepiar toda aqui. Aquele papel que faltou e é o que faz tu impõe limites. Exatamente. É quando o cliente ele chama, ele requer de mim. Por quê? Porque quando eu olho para ele, eu percebo ou é a dinâmica infantil, né? Ele está ali no papel muitas vítimas, né? O papel de vítima que vem forte e eu começo a empurrando, literalmente eu vou conduzindo ele, não é isso.
né? E isso é a história que tu conta. Mas a história, isso não é o que tu é. Né? Então, assim, as identidades, né? As coisas que a gente vai carregando, daí tá muito ligado ao script, daí puxa todo isso. Várias questões. E até a história que tu conta me faz pensar, é o que eu coloco na frente para proteger, né? É o meu guarda-costas, exatamente! Né? Então eu vou assumindo papéis, né? Eu falo muito isso, que daí entra as voadoras consciência, porque é a esposa traída, a filha abandonada, nossa, eu vou. E isso, gente, não quer dizer que eu não vivi um desafio. Isso não quer dizer uma invalidação emocional. Não é isso. Eu reconheço que isso faz parte de mim. Essa é a minha história. Mas não pode definir. Exato. Eu não paro aí. Normalmente a gente para. Né? Então, veio a dor, veio o trauma, eu fico vivendo aquilo o tempo, mastigando. De todas as pessoas que vêm para minha vida, escutam sempre a mesma história de 20 anos atrás. E tudo o que eu vivi depois disso, tudo o que eu aprendi, eu me invalida. Isso que eu invalido, né? Caraca, eu tô viva, eu tô aqui, eu venci. Não, eu conto aquela história da mulher traída, abandonada pelo marido, narcisista, ou não sei o que. Agora o narcisismo, né? Não vou falar narcisismo porque a moda, o refrão da moda agora é o narcisismo. Eu vou pegando as placas, né? São identidade, né? Carinho, puff, abusada, traída, ignorada, e não sei o que lá, não validada, chururu, ou a filha que não foi, e daí eu vou olhando para isso e esqueço de viver. E esqueço de acrescentar essa história, minha história. É disso que eu vi. Daquilo que eu posso fazer com isso também, a partir disso, o que eu posso fazer? Porque a gente traz a nossa criança ferida, várias crianças, às vezes tem uma creche dentro da gente, né? São tantas dores que são creches às vezes. Várias idades. Várias faixas, e às vezes elas estão gritando ao mesmo tempo, né? Então se entende muitas porque as pessoas se organizam, e vem aquela crise de ansiedade, aquela crise de pânico, porque está tudo muito tumultuado ali dentro. E é só que para eu assumir, digamos assim, para eu deixar de ter a posição de vítima, né, que naquele momento me protege de muitas coisas, eu preciso assumir responsabilidade. E é isso que eu resisto muitas vezes, né? Porque se eu assumir responsabilidade de mudança, tá, agora eu sou adulta, então agora eu posso? Sim, pode. E agora? Faço o quê? E aí entra a resistência, porque eu tenho medo de assumir a responsabilidade e de talvez de acreditar que eu não vou dar conta, de acreditar as crenças que me limitam a muitas coisas. Exatamente. É que na verdade assim, né, Mara, vítimas, Bert Hellinger fala, né, vítimas são poderosas. Este papel que muitas mulheres, muitas de nós carregam isso. Este papel, ele gera um movimento ao redor e precisa ser olhado. Normalmente a vítima, ela tem um poder de manipulação e controle muito grande. Então acaba que é cômodo demais. E sair deste lugar é uma das maiores resistências que nós temos. E nem sempre é uma coisa a nível de consciência, né? Não, esse é o ponto. Não é consciente. A pessoa não faz isso porque, não, nesse lugar eu vou manipular. Né? Gente, tudo isso, todas essas dinâmicas, tanto da criança quanto tudo é inconsciente. A pessoa está num processo de dor profunda, como, né? Não é uma invalidação de emoção, não é esse o ponto, né? Bem pelo contrário, ela está em dor, mas nós, né? O nosso papel é identificar isso e pegando e digamos assim, ó, vamos soltar essa roupa, vamos tirar essa, né? Vamos tirar essa roupa agora, vamos se permitir Vamos se olhar em essência, né? Tira essas máscaras, vai indo. E daí entra a resistência, né? Como assim? Quem eu sou? Né? Como eu vou olhar para isso? Aí começa. Bom, a gente poderia falar muito mais tempo. Já deu. Muito mais tempo sobre isso, né? Mas enfim, nós temos o tempo limite, né? Mas eu acho que foi muito legal. Uma coisa que eu queria complementar, eu não sei porque eu esqueci, né? É bem o clima resistência. Todos nós temos. É uma das coisas que se pergunta às vezes, assim, até no processo de terapia, quando a pessoa já teve parece que ela está em todas as condições de melhorar, percebe que ela já tem as ferramentas, e o discurso dela de que não melhora, aí a pergunta que se faz, qual é o ganho que tu tem ficando nesse lugar? Enquanto nossas necessidades são atendidas. Né?
E a Exatamente. pessoa, como assim? Então você está querendo dizer que eu quero ficar doente? Não, não é isso. Mas qual é o ganho que tem estando assim? E o ponto e a virada de chave é como tu entende isso, Mara. Enquanto nossas necessidades são atendidas, nós não sustentamos isso. Então eu preciso entender por que é que eu preciso passar por esta dor, o que esta dor me traz. O que ela me comunica? E muitas vezes é atenção, carinho, um olhar, a grande maioria das vezes. É só atenção. Então, obrigada a vocês a todos que nos assistiram. Ficamos aqui encerrando o nosso 25º, sexto, não sei mais, Psicologia de Movimento. Obrigada, Grace, pela tua participação. Fala.